Bora ler a Bíblia hoje, edição de Natal, ainda em clima de Natal. Hoje são 26 de dezembro, né? E eu pensei, por que não a gente falar de algo específico sobre o nascimento de Jesus? No vídeo anterior, eu compartilhei com vocês sobre uma experiência minha, né? O meu primeiro erro bíblico. Por falta de leitura bíblica, eu não sabia que o capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, se referia a Jesus, né? Essa falta de experiência, de familiaridade, de manejo com a palavra de Deus. E isso não foi um evento exclusivo, né? Isso foi acontecendo ao longo da minha vida, da minha jornada de leitura bíblica. Fui descobrindo, né, vários outros erros, várias outras coisas que eu falava e que na verdade não estava de acordo com o texto bíblico. Várias outras coisas que eu ouvia e que na verdade não estavam de acordo com o que a Bíblia falava. E eu resolvi pegar esses pontos específicos sobre o nascimento de Jesus. Existem vários erros, tá, gente? Ao longo da Bíblia, não erros da Bíblia, mas erros que as pessoas pronunciam, que as pessoas multiplicam, que as pessoas propagam e que, se você for ler a palavra, não é bem assim como as pessoas dizem, né? Existem vários, né? Várias frases que as pessoas falam, que Deus falou, mas que na Bíblia não existe algo com esses textos, né? Por exemplo, faz por ti que eu te ajudarei. Deus nunca falou isso assim diretamente, né? E as pessoas dizem com muita propriedade, né? Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. Mas, embora haja princípios bíblicos que dizem que a gente tem que fazer sim a parte que nos cabe, né? Não há essa frase na Bíblia. E assim como não há essa frase, existem inúmeras outras frases que, porque a gente não tem familiaridade com o texto bíblico, a gente acaba ouvindo e reproduzindo, passando adiante. Mas, voltando especificamente sobre o evento do nascimento de Jesus, eu queria muito ter comprado um cartão de Natal para mostrar para vocês, né? Para ilustrar o que eu vou falar hoje, né? Mas imaginem vocês comprando um belo cartão de Natal para dar de presente com uma bela mensagem para alguém. E esse cartão é muito bonito, um cartão assim vermelho, com brilhos, né? Que quando você abre, ele tem o presépio dentro dele. Você abre e ele desmonta assim em 3D a imagem do estábulo onde Jesus nasceu, né? José e Maria ali ao lado de Jesus, deitado numa manjedoura, enrolado com panos alvos, panos bem branquinhos, né, naquela palha amarela, e Jesus algumas vezes até loirinho lá, né, naquela manjedoura. E ao lado dele, né, ao lado desses personagens, animais limpos chegam até a brilhar, né, calmos, sentados. Pastores vieram, né? Vem também 3 figuras, né? É comum você ver nos presépios 3 senhores muito bem vestidos, com coroas e algo nas mãos para dar de presente para Jesus, né? Um traz incenso, o outro traz mirra, o outro traz ouro, né? E que popularmente são nomeados de os 3 reis magos, e nós vamos falar muito sobre esses 3 senhores que não devem estar ali naquela cena, né? Mas você vê um negócio muito bonito. E por muitos anos eu reproduzi essa imagem na minha casa, né? Nos cartões, o presépio daquela forma perfeita, bonita, né? Mas e se eu disser para vocês que não era assim, que não foi assim? Existem muitos estudos, né, por trás da data em que Jesus nasceu, e nós podemos mensurar que não foi em dezembro,
né? Mas eu queria trazer para vocês o que a Bíblia fala, né? Não adianta eu trazer uma aula aqui se o nosso propósito é bora ler a Bíblia. Nosso propósito é ela. É o que ela fala e nada mais. Francisca, vamos falar sobre, sei lá, fala de algum assunto aí sobre internet. A Bíblia fala a palavra internet? Diretamente não, né? Traz alguns princípios sobre tempo, né? Sobre dosar as coisas, equilibrar as coisas, mas não fala sobre internet. Então, o nosso objetivo aqui é falar sobre o que a Bíblia fala. Esse é o nosso propósito, né? Vão ter assuntos que a Bíblia não fala e a gente também não vai comentar aqui. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus. Se acalme que eu não vou ler todos os textos sobre o nascimento de Jesus. Para isso, nós teríamos que ler pelo menos 3 capítulos de Mateus, pelo menos uns 4 capítulos de Lucas, porque foram esses 2 evangelhos que falam do nascimento de Jesus, né? Lembra? Vamos aqui abrir comigo o Novo Testamento, tá? Novo Testamento, nós temos aqui no Novo Testamento, né? Que é o que separa o Antigo do Novo, é o quê? O nascimento de Jesus, né? E aí, sobre o nascimento de Jesus, nós vamos ter os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Você vai ter falando sobre a vida de Jesus. Esses 4 primeiros livros que são Mateus, Marcos, Lucas e João, aí na sua Bíblia, no Novo Testamento, os primeiros 4 livros vão ser Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 falam sobre a vida de Jesus, né? Cada um sobre uma perspectiva diferente, né? De acordo com cada um. Mas sobre o nascimento, o fato do nascimento, os detalhes do nascimento, apenas Mateus e Lucas falam. Marcos não, João também não. Marcos, ele foi muito sucinto e direto no que ele queria falar. Ele queria mostrar um Jesus em ação, um Jesus agindo para os romanos. Então, ele pulou essa parte do nascimento que não ia interessar muito para o público dele. João é um evangelho meio diferentão dos outros 4. É um evangelho que ele tem um propósito específico. Por isso, ele traz só 7 milagres. Por isso, ele traz 7 frases, Jesus dizendo, eu sou. Ele tem um propósito específico, eu creio que um dia a gente vai ter a oportunidade de ler o Evangelho de João, que é maravilhoso. Mas Mateus e Lucas, sim, Mateus e Lucas falam dos detalhes do nascimento de Jesus. Mateus, porque ele era um judeu, escrevendo para judeus, então ele queria mostrar as profecias que diziam que o Messias nasceria daquele jeito, daquela forma. Então ele tinha que trazer essa informação. Lucas, como a gente já sabe, o nosso médico, né? Lucas era um historiador, um pesquisador, um cara que gostava de detalhes, trazia tudo as minúcias. Olha que ele trouxe não só o nascimento de Jesus, mas ele trouxe o anúncio do nascimento de João Batista, aquele que viria abrir os caminhos, anunciar que veria o Messias. Então ele vai muito lá atrás. Desde quando o anjo anuncia para Zacarias, pai de João Batista, que João Batista viria preparar o caminho para o Messias. Depois o anjo anunciando o nascimento de Jesus para Maria. Então ele é bem detalhista. Então, para falar no vídeo de hoje, nós vamos trazer Mateus e Lucas, esses 2 evangelistas que falaram sobre o nascimento de Jesus. E o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês era sobre o dia 25 de dezembro, né? Certamente não foi em dezembro e muito menos no dia 25 que Jesus nasceu. Por que eu tô falando isso? Né? Muitos estudos já foram feitos, né? Mas a principal comprovação bíblica de que não foi em dezembro, ela está lá no Evangelho de Lucas, que nós já lemos, no capítulo 2, no versículo 8, quando Lucas vai falar que o anjo anunciou o nascimento de Jesus para os pastores que estavam no campo com suas ovelhas, pastoreando suas ovelhas, né? E aí, vamos já ler, mas
Em dezembro, lá na região de Jerusalém, em Belém, que é bem próximo de Jerusalém, né? É uma região em que dezembro é inverno. E à noite, no inverno, é muito frio mesmo. E o que acontece? É improvável, é muito improvável, é incomum, é impossível você ver pastores à noite no campo nesse período. Eles estão bem refugiados, né? Eles não têm como sair para a noite ficarem no campo. Eles se refugiam, né? Então, não tinha como esses pastores que nós vamos ler daqui a pouco estarem no inverno no campo pastoreando suas ovelhas. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 8, que diz assim, isso é o anjo que vai anunciar para os pastores que estavam no campo, né? Sobre o nascimento de Jesus. Diz assim, naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo, então provavelmente não era inverno, o período de dezembro lá da região. No verso 9 diz, então um anjo do Senhor apareceu e a gloriosa luz do Senhor brilhou por cima dos pastores. Vamos pular para o verso 11. Hoje o anjo diz, hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Ou seja, hoje mesmo, no dia do nascimento de Jesus, o anjo foi anunciar para os pastores que estavam no campo à noite, pastoreando suas ovelhas, né? E quando ele diz na cidade de Davi, ele se refere a Belém. É uma profecia que tinha, que o Messias nasceria em Belém, né? Na cidade de Davi, que era como Belém era conhecida, né? Então, nós temos aí esse primeiro ponto. Tá, Francisca, então eu não vou mais comemorar o Natal em 25 de dezembro, vivi uma farsa a minha vida toda, tô revoltado, por que que isso é assim, por que que se comemora no dia 25 de dezembro, né? Vamos lá. Nada impede que, se você não sabe o dia exato que Jesus nasceu, você escolha um dia e comemore nesse dia. Por exemplo, quando alguém adota uma criança e não se sabe o dia que essa criança nasceu, se estipula um dia e se comemora naquele dia, e se celebra naquele dia, né? Ficou convencionado, e aí tem um pouco de história da igreja, né? Tem a ver com São Nicolau, um homem que era muito bom, que distribuía presentes. Aí já vem também, várias coisas foram tiradas aí da história da igreja, né? A data que ele morreu, 25 de dezembro, esse homem muito bom. O Papai Noel também foi inspirado nesse homem muito bom, que dava presentes, né? E aí se convencionou, ficou um acordo, né? De que seria no dia 25 de dezembro que se celebraria o nascimento de Jesus. O comércio também aproveitou muito disso, né, para se estipular uma data, para se trocar presentes, né? Mas o que eu queria deixar registrado para você é o conhecimento da Bíblia. O que a Bíblia diz, né? E aí, com um pouquinho de conhecimento de geografia, do clima daquela época, do clima daquele lugar, né? Nós conhecemos a informação, mas isso não nos tira a adoração. Nós podemos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, sem nenhum problema, porque nós não conhecemos a data exata e o Senhor sabe da intenção do nosso coração. Beleza? Próximo ponto. Vamos voltar para aquela imagem do presépio. Tudo muito bonito, brilhando, uma estrelinha brilhando ali no meio, né? Tudo iluminado, tudo muito limpo, tudo muito seco. Mas, na verdade, não era assim. Jesus nasceu em um estábulo. E você sabe o que é um estábulo? Um estábulo é um curral. Curral é o lugar onde os animais dormem. E o lugar onde os animais ficam, gente, não é limpo, não é seco. É todo o tempo úmido. É uma mistura de fezes e urina que não para nada limpo. É um lugar
é imundo, é um lugar de moscas, é um lugar escuro, é um lugar sujo. Aquele presépio que é vendido para enfeitar nossas noites de Natal não condiz com a realidade em que nasceu o Salvador. Ele nasceu em uma realidade muito diferente daquilo ali. Aquelas palhas sequinhas ao redor na manjedoura provavelmente não estavam tão sequinhas e não eram tão brilhantes. As faixas, os panos que enrolaram aquele menino também talvez não conseguissem ficar tão branquinhos por muito tempo. Foi uma situação bem difícil para Maria e para José, viu? Foi nada fácil, não. A missão deles de dar à luz o Filho de Deus não foi nada fácil. Na verdade, a maioria das missões que Deus vai nos dar não é nada fácil. Vão requerer muito esforço da nossa parte. Não é porque Deus quis que aquela coisa acontecesse, não é porque Deus diz, vai lá e faz que eu tô contigo, que quer dizer que vai ser fácil. José e Maria passaram um perrengue daqueles. Não tinha lugar nem para eles ficarem na hospedaria. E eles tiveram que dar à luz ali, no meio das fezes e das urinas dos animais. Isso é algo que a gente tem que trazer para reflexão, né? Uma reflexão que Deus colocou de lado toda a sua glória, né? Todo o seu poder sobre todas as coisas e veio ao mundo como um ser humano indefeso, um ser humano necessitado, com fome, que chorou, que sentiu frio e nasceu em péssimas condições. Muitos de nós nascemos em condições muito melhores que ele. E nem por isso nós conseguimos estender a mão para o nosso próximo. Nós fazemos nada em prol do outro. Ele, sendo Deus, podendo nascer em um palácio, se quisesse, ele se destituiu de toda a glória e veio como um ser humano, nascendo naquelas condições horríveis. Sofreu muito e, por último, foi humilhado, foi crucificado numa cruz, somente por amor a mim e a você, somente para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é muito importante, isso é muito grande. Não esqueça disso em nenhum só dia da sua vida. Somente por isso, ele passou por tudo isso. E para encerrar, tem nesse cenário todo 3 figuras, né, que nós equivocadamente, de forma errada, chamamos de 3 reis magos, que não deveriam estar ali, porque eles não foram visitar Jesus lá na manjedoura. Quando eles visitaram Jesus, Jesus já estava em uma casa, provavelmente com 1 ano de idade. Nós vamos ler. Mas o que mais me choca é o nome. 3 reis magos. E se eu disser para você que a Bíblia não fala que eram 3, nem que eram reis, e o nome magos queria dizer outra coisa? E a gente falou isso a vida toda errada? Não é verdade? Mas vamos lá. Nós vamos agora para Mateus, tá? No Evangelho de Mateus, nós temos as informações sobre esses 3 reis magos, que o certo é a gente falar os magos do Oriente ou os estudiosos do Oriente. Sabe por quê? Porque a Bíblia só fala isso. Lá no capítulo 2 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente. Em outras traduções da Bíblia, o máximo que você vai encontrar é: alguns magos vieram do Oriente. E se você for estudar a origem da palavra magos, naquele contexto, eram estudiosos das estrelas,
dos astros, como se fossem astrólogos hoje, né? Então, quantas vezes nós falamos errado essa frase? Os 3 reis magos. Mas, Francisca, por que a gente fala 3 reis magos? Essa associação foi feita aos presentes que eles trouxeram: ouro, incenso e mirra. E aí se criou essa imagem, eram 3, né? Então, isso, né, vem muito de tradição. E a gente tem que ter muito cuidado com tradição. Porque a tradição, ela é assim: você faz por quê? Porque minha mãe fazia. E por que sua mãe fazia? Porque a mãe dela fazia. E por que a mãe dela fazia? Porque a mãe dela fazia. E isso se torna algo perpétuo e a gente jamais se questiona por quê. A gente vai fazendo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, 3 presentes, 3 reis magos e pronto. E vai ficando, né? Existem estudiosos que já levantaram informações, trouxeram até nomes para esses caras. Mas a Bíblia não falou, né, que eram 3 e nem que eram reis. Mas sim que pessoas que estudavam a estrela, ou seja, estudavam uma profecia que dizia que uma estrela brilharia, né, diferente no dia do nascimento do Messias. E eles vinham acompanhando essa estrela lá desde o Oriente até chegar no lugar onde Jesus nasceu, né? Então tem essa informação. Falem os magos do Oriente, os estudiosos das estrelas que vieram do Oriente. Você não vai estar errando. Mas outra informação que eu queria trazer para vocês era sobre o lugar que eles visitaram Jesus. Nos presépios, a gente vê eles ali levando os presentes na manjedoura, no estábulo onde Jesus estava. Mas olha o que diz o versículo 11 do mesmo capítulo 2 de Mateus. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Lá no versículo 16, vai falar que Herodes, lembra o rei Herodes, que disse para os magos do Oriente: olha, quando vocês encontrarem o rei, me falem para eu ir adorá-lo também. Lembra desse fato? Ele não queria ter um rei conflitando com ele, então ele disse: quando eu encontrar, eu vou mandar matar esse menino. Assim Herodes pensava. E os reis, os magos do Oriente, quando encontraram Jesus, um anjo disse para eles: não vão dizer para Herodes, voltem por outro caminho. E Herodes, quando viu que foi enganado, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças, detalhes, de 2 anos para baixo. Olha só. Então, lá no versículo 11, diz assim: entraram na casa e encontraram... Não, no versículo 11 não, perdão, no versículo 16. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ou seja, Herodes tinha alguma informação dos magos do Oriente sobre uma data provável do nascimento do menino, e ele tinha essa informação que o menino poderia ter até 2 anos. Quando os magos do Oriente foram adorar Jesus, a gente viu, ele já estava em uma casa, ou seja, ele não estava mais ali no estábulo, né? E com essa informação de que Herodes mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, então a gente já sabe, né, que não foi ali no dia do nascimento, lá no estábulo que os magos do Oriente adoraram a Jesus, né? Então, é isso, gente. É lendo a Bíblia, é descobrindo, é passeando, é recebendo revelação do Espírito Santo, que ele abre os olhos da gente, a mensagem salta aos nossos olhos, e a gente vai entendendo melhor. E isso não é motivo para você sair chutando, aí quebrando tudo, dizendo: me ensinaram tudo errado. Não, isso é motivo para você glorificar a Deus. Oh Deus, obrigada porque o Senhor me revela a tua palavra, porque eu tenho acesso à tua palavra. Obrigado porque o Senhor me deu
ânimo, interesse por ler a tua palavra, porque todas as informações estão aqui, né? Então, estão aqui, agora a gente precisa abrir e ler, né? Entender, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E de grão em grão, de caminhada em caminhada, de passo em passo, a gente vai chegando lá. Nosso vídeo já tá com 25 minutos. Hoje já vai para 2% do nosso dia para Deus. Glória a Deus. Obrigado por você ter ficado até aqui. Amanhã a gente volta com a nossa continuação do Evangelho de Lucas. Amém? Fica com Deus.